Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil. Juntos com vocês, vamos romper as fronteiras do que há de novo no mundo desconhecido das finanças. Vamos falar sobre DeFi, NFT e te ensinar a ser mais Bankless e ir além. Eu sou o Guelph, comigo o Bruno, e falamos com Antônio. Fala, Bruno, e essa conversa foi muito legal. O que você diz aí? Qual que são os seus insights dessa conversa Ó, com o foi Antônio? sensacional a conversa. O Antônio, ele é um economista cofundador da criptonomia e trouxe muito assunto interessante, não só sobre cripto, mas sobre história do dinheiro também. Teve um bate-papo bem legal ali sobre como o consenso acompanha a nossa história. A gente falou sobre usos de casos com a blockchain para as finanças corporativas e para os processos. Foi sensacional o bate-papo. Ele entende bastante de blockchain. Bom, pessoal, lembrando que tudo que você vai ver nessa entrevista não foi nenhuma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Nós te aconselhamos que vocês façam suas próprias pesquisas, começando ali pelo Bankless. O Bankless tem artigos fantásticos que poderão te dar um norte, um caminho para seguir. Beleza? Então vamos para o vídeo. Valeu, pessoal. Fala, pessoal. E aí? Como é que vocês estão, Brunão? Estamos aqui com o Antônio Hoffert. E aí, tudo bem com vocês? Excelente. Muito bem. Tranquilo demais, Guelph. Contente por estar aqui trocando essa ideia com vocês. Gosto bastante da criptonomia e sigo aí bastante os posts do Antônio e o que ele tem feito aí pelo Brasil e o mundo Bruno, afora. então fala pra gente qual vai ser a dinâmica desse podcast para o pessoal que está nos escutando agora possa entender melhor. Joia. O Antônio tem uma expertise muito grande com blockchain, principalmente voltada aí para o mundo corporativo e empresarial. E o que a gente busca trazer nesse bate-papo é exatamente isso. Ele vai contar um pouquinho da criptonomia, que ele é cofundador. Também é professor numa escola francesa da Esquemar Business School, dá uma aula de mestrado em finanças nessa universidade. E a gente tem um background bem interessante ali, que ele pode contar como ele conheceu as criptos desde da faculdade ali, como que a gente pode usar a blockchain em processos empresariais e ver como que a gente pode pegar os setores da nossa economia e, não sei, tokenizar, vamos ver aí como vai ser esse bate-papo. Mas a ideia de Você é hoje não é muito da voltada hora para gráfico, não é tokenizar, hein? voltada para cotação, é voltada para o mundo dos negócios. É isso aí. Antônio, então fala pra gente um pouquinho quem é o Antônio Hoffert, antes da gente chegar a entrar de cabeça nesse blockchain, Bitcoin, essas coisas. Fala aí, quem é você? Maravilha, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês do Bankless, ainda mais sobre um tema tão legal, né? Que a gente gosta de trocar ideia. Bom, o Antônio Hoffert é um cara que gosta de resolver problemas, tá? Em essência. E eu estudei economia formalmente e fiz o ciclo básico de engenharia de sistemas. Eu tinha uma necessidade para entender um pouquinho sobre as nossas bases matemáticas, né? Como que porque matemática é a base de tudo. Então sempre fui esse cara encantado aí por exatas e ao mesmo tempo pela história, pela economia e sociedade, né? Logo quando eu saí da faculdade, pessoal, eu tive a oportunidade de escrever um plano de desenvolvimento econômico para o estado de Minas, né, que acabou sendo para o governo brasileiro. Isso é o sonho de muitos economistas. Geralmente, o economista tem isso para o meio, para o final da carreira. Eu tive bem no início. E aí eu me encantei com algumas coisas e desencantei com outras. Foi nessa época, mais ou menos, que eu conheci cripto e eu já tinha aprendido um pouquinho das falhas dos sistemas centralizados, tá? Porque eu vi isso de dentro. Tive experiência também no setor bancário, fui trainee de multinacional, trabalhei como em corretora de ações, né, para a Bolsa de Valores. E o Bruno falou para comentar quando eu conheci Bitcoin, né, porque na mentalidade de um economista padrão, eu conheci o Bitcoin quando ele valia muito pouco, né? E eu não entendia como que a escassez virtual, né, poderia ser uma coisa tangível. Então, na minha visão, eu conheci o Bitcoin, sei lá, vou ser bem generoso, acho que foi até menos, mas vamos pôr assim, $200. E na minha visão, eu não entendi por que aquilo não valia zero, né?
Por que alguma coisa na internet está valendo $200? Está errado. E aí, assim, não comprei, não dei atenção para isso. E meses depois, um colega num bar em Belo Horizonte, chama Stade Ever, a gente estava tomando uma cerveja, ele falou sobre o tema de novo, e aí sim, eu fui pesquisar melhor, me encantei, abri uma empresa, uma startup, chamava CoinAction. A gente foi acelerado pelo governo do Chile, pelo governo americano. A gente teve um funding muito legal na época. E essa empresa, a gente acabou fechando ela, porque nós fazíamos serviços baseados, né, em blockchain e cripto em 2014. E não existia um mercado muito maduro para observar. Fora do timing, né? Tava fora do timing. Então, assim, o problema não é o timing, o problema foi o empreendedor que não entendeu que o timing era ainda muito novo, né? E aí a gente acabou fechando o negócio e serviu para a base de aprendizado. Tá? Essa aí é a minha história pregressa aí no mundo das criptos. Mais recentemente, conheci meu sócio atual, o Gleison, no mestrado de matemática e modelagem computacional, e nós abrimos a criptonomia, que tem o mesmo nome do meu livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que é legal ver o livro físico, né? A carinha dele. Esse aqui é o Criptonomia, Economia Pós-Blockchain. Uau, muito legal. E o que diz no livro, assim, só uma pequena introdução ali. Você escreveu depois dessa primeira startup? Quando que foi esse período? Cara, isso foi... eu escrevi depois. Eu escrevi 2018, 2019. O livro é basicamente a história do dinheiro. E metade sobre a história do dinheiro, como que a gente chegou, né, no dinheiro digital, por que ele é diferente, por que é uma inovação relevante para a humanidade. E a segunda metade é sobre negócios e blockchain. O ponto, assim, que eu acho que é mais emocionante no livro, pessoal, que não vejo ninguém falando sobre isso, é que desde a antiguidade o ser humano tenta resolver o mesmo tipo de problema econômico, que são fazer trocas de uma forma eficiente, tá? E eu fiz uma pesquisa de arqueologia na época, que eu fui lá para os Sumérios, 5.000 anos atrás. E eles tinham características no sistema de troca deles que, obviamente, são muito rudimentares, né, muito primitivas, mas que tentam resolver o mesmo problema que a gente está tentando e que o blockchain resolve no nosso nível de tecnologia atual. Vou dar alguns exemplos. Eles tinham assinaturas para os tabletes de barro ali, que guardavam as transações, que eram únicas. Então, existia uma tentativa de unicidade de registros, sabe? Para não ter uma cópia, uma duplicação de transações. Isso é bem interessante. Não sei se era eficiente, se não era. Obviamente, para a época devia ter alguma relevância. E um último ponto, transações de valores muito altos, e quando eu falo transações de valores muito altos, estou falando de questões agrícolas, tá? Boi, trigo, coisas assim. Elas eram testemunhadas por várias pessoas no mesmo tablete de barro. O pessoal escrevia e guardava isso, ou seja, tinha uma validação social quando a transação era muito importante. Blockchain, né, se a gente parar para pensar, é muito voltada para a unicidade dos registros, dos saldos, né, e também validação social. Então, do ponto de vista filosófico, isso me fascinou, porque a gente está sempre resolvendo o mesmo problema, o que atualiza só a base tecnológica, né? E dessa História vez sensacional. e dessa vez na minha visão, blockchain é totalmente diferente, porque não tem um órgão central que é o mais poderoso. A gente não precisa dar satisfação ali para um órgão central, que me atraiu bastante para essa tecnologia também. Você falou que você chegou primeiro encontro com Bitcoin, estava, sei lá, na casa dos $200, algo desse tipo. E nessa época a gente não via muito uso para o Bitcoin, poucas pessoas conheciam, era mais muito especulativo. Você chegou a abandonar o Bitcoin nessa época ou você comprou ou
e guardou e continuou estudando sobre ele ou simplesmente abandonou um tempo? É o que eu falei. No primeiro contato, eu abandonei por um tempo e retomei depois. Então, quando eu entrei no Bitcoin, e eu já cheguei a ter, eu cheguei a ter mais Bitcoins do que eu tenho hoje no passado, tá? Mas eu já tinha entrado num valor um pouco mais caro. Então, eu tive esse, como é que eu posso dizer? Esse ato de fé entre eu conhecer o Bitcoin e, de fato, comprar ali o ativo, né? Sim. Talvez se tivesse comprado naquela época que você tinha encontrado primeiramente, tivesse permanecido com os bitcoins, estaria muito mais feliz hoje, né? Cara, sobre felicidade eu não sei dizer, mas com um patrimônio maior, sem dúvida. Sim, sim. Então é isso aí. Bruno, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aí, porque você, como um economista, viu ali aquilo e falou, poxa, por que isso aqui não vale zero? E depois voltou atrás, né, teve a sua primeira startup aí cedo, em 2014. O que que te fez voltar e pensar, assim, qual o problema que a startup estava resolvendo que na época a solução estava em blockchain? Cara, bom, assim, fazendo uma comparação bíblica, eu fui um descrente, né? Igual o apóstolo Paulo, por exemplo. Depois eu me converti e virei um evangelista, tá? Da tecnologia. A chave que virou para mim, Bruno, foi entender que a gente tinha um sistema que reproduzia escassez digital sem necessidade de controle central, né? E quando nós não temos essa necessidade de controle central, existem regras a serem seguidas por todos os participantes da rede. Então, é uma rede democrática, né? Qualquer pessoa pode engajar com o software do Bitcoin e começar a minerar Bitcoin, por exemplo. Claro que hoje não tem incentivo econômico para isso em pequena escala, tem todas as suas nuances. Mas é um software aberto para todos validarem as transações, você pode checar tudo. E foi isso que me conquistou, tá? E a startup, ela era uma startup voltada para microtransações de câmbio, mas câmbio de turismo, diferente das remessas que o pessoal fala hoje em dia. Ela nunca funcionou em larga escala, assim, na prática, mas a ideia é fantástica, vale a pena compartilhar. Imagina que você iria para um hotel num outro país, sem levar câmbio nenhum, tá? E você tinha bitcoins, você é um detentor de bitcoins, e você consegue vender os seus bitcoins em pequena escala para o próprio hotel, que te pagaria em moeda local, ficaria com uma taxa, uma fee, por realizar essa venda, e a startup, que era o marketplace desse peer-to-peer, como se fosse uma local bitcoins, né? Ela ficaria com uma fee também. No final das contas, um turista, ele iria para o hotel, conseguiria o papel moeda local com uma taxa de câmbio muito mais eficiente, sem precisar trafegar com dinheiro, toda a problemática do dinheiro físico. E no final da viagem, vendia o resto para o hotel em Bitcoin e não ficava com moeda sobressalente. Então, teoricamente, tá? E aí, assim, claro que tem tanto de questão de legislação de câmbio, que precisam se fechar contratos para que isso aconteça, mas teoricamente era um modelo de negócio válido. O grande problema da época, e eficiente, o grande problema da época é que não tinha demanda para isso, porque eu não tinha entendido que as pessoas nem sabiam o que era um Bitcoin. Então, como que elas usariam isso para ter alguma vantagem e ganhar eficiência, né? Acaba que a galera não vê, né? Mas existe muita eficiência, principalmente nesse modelo de meio de pagamento. Às vezes a pessoa só passa a maquininha e fala, poxa, o cartão nunca vai ser substituído por cripto e tal, mas quando você passa o cartão, tem em média aí 5 a 6 empresas por trás para aquela transação realmente acontecer, e existe várias ineficiências, né? Acredito que no câmbio tradicional exista várias barreiras assim que ninguém vê, e por trás uma blockchain simplifica bastante as coisas. Sem dúvida, sem dúvida.
velocidade, né, de conciliação, spreads menores, tem várias vantagens. Muito legal. Fica aí para quem quiser começar seu plano de negócio aí, ó. Já está até validado os problemas. Basta energia aí. Mas aí você se separou, deixou essa startup e como que foi o surgimento da criptonomia? O que faz, né, a criptonomia? Beleza. Nesse meio tempo, eu prestei serviços, né, trabalhando para um fundo quantitativo europeu, antes de eu fundar a criptonomia, tá? E por essa base estatística, matemática, eu acabei desenvolvendo estratégias a gente chama de derivativos, né, de long e short, para Bitcoin, e eu fui munindo esse fundo de algoritmos, de scripts, de softwares, né, para facilitar ali as operações da mesa de operação do fundo e basicamente prover inteligência, tá? Então, esse é o hiato. E depois eu abri a Criptonomia, que é uma empresa com foco em soluções corporativas. Então, nós construímos uma base de clientes corporativos que consomem tecnologias que envolvem blockchain muito para o lado de registros de transações e registros de informações, tá? Consenso é uma coisa que não é comum, não sei se vocês já ouviram isso aqui ou já conversaram sobre isso na Bankless, mas mecanismos de consensos corporativos. É uma coisa que a gente pode falar bastante aqui, que é bem legal. E, no final das contas, a criptonomia gera um valor muito grande para essas empresas, porque a gente diminui risco operacional delas, eu posso explicar como, mas o mais bacana é que, diminuindo o risco operacional, a gente ajuda em governança, evita fraude e aumenta o lucro, aumenta a margem de lucro dessas empresas. Sempre que você diminui o risco, você está aumentando o lucro, né? Duas faces da mesma moeda. E isso está funcionando bem, existe um mercado para isso. Quem estiver nos ouvindo e quiser saber mais, né, fazendo um jabá, adoraria conversar sobre isso. E é uma forma inclusive do Brasil ganhar um diferencial competitivo com o blockchain, que é uma tecnologia tão pouco explorada. Os É algo que a clientes gente da... viu. Bom, eu ia dizer, os clientes da criptonomia são somente empresas? Você só atende empresas ou, assim, tem pessoas que quiserem, podem participar? Ou o tamanho da empresa que pode contratar o serviço? Cara, nós só atendemos empresas, tá? A criptonomia, ela é focada em softwares corporativos, softwares não financeiros, né? Porque quando a gente pensa em cripto, a gente pensa muito no aspecto financeiro. A criptonomia não tem nada a ver com criptomoeda em si ou qualquer aplicação financeira. Nós só atendemos empresas e, assim, para pequena empresa, vou ser bem sincero, tá, Matheus? É muito difícil blockchain fazer sentido, pelo menos com os produtos que a gente tem para oferecer. Agora, a média empresa, e principalmente empresas maiores, isso tem um ganho gigantesco, tá? Você pode dar algum exemplo de caso de uso atualmente hoje? Cara, posso sim. Isso já foi sigiloso alguns anos atrás, hoje está na mídia aí, já saiu bastante. Nós criamos um mecanismo de consenso entre a RH e Magnesita, que é uma das principais empresas, a líder de mercado de refratários. Refratário é uma coisa muito incomum, a maioria das pessoas não conhece, mas sabe aqueles tijolos de churrasqueira que seguram calor? Aquilo é Sim. refratário, tá? Mas essa empresa, ela cria esses tijolos para siderúrgicas produzirem aço. Imagina que o aço é quente pra caramba e você tem que proteger o equipamento que produz aço do próprio aço fundido, tá? E aí, então, existe um relacionamento assim dessas empresas que vendem insumos para a indústria siderúrgica e clientes aí nossos são a Gerdau, por exemplo, é um exemplo de siderúrgica que usa a nossa tecnologia. E como que essa tecnologia funciona, né? O que tem a ver tijolo e aço com blockchain, né? São coisas muito, Estou muito aqui diferentes, pensando né? como que funciona, né? É, cara, é o seguinte,
Na verdade, blockchain funciona para qualquer indústria em larga escala. Por quê? Toda vez que tiver um contrato entre duas partes, e esse seja um contrato variável, exemplo, uma DAO tem um contrato variável, concordo? Uhum. Dependendo de como a pessoa performa, ela ganha de uma forma diferenciada, né? Então, imagina duas indústrias que têm acordos de calibragem, ou de performance, ou de medição, como queira chamar, tá? Com partes móveis. E, dependendo da realidade comercial ali, o pagamento muda, tá? Então, geralmente, quando existem ambientes muito complexos, com muitas variáveis e discussões, existem problemas de confiança, tá? Não estou dizendo que a relação entre as empresas é ruim, não, porque é ótima, mas até em ótimas relações existem problemas de confiança. E blockchain serve, né? Blockchain já foi chamado do protocolo da confiança. Não sei se vocês já ouviram esse apelido, mas ela serve para conciliar as informações em que ambas as partes aceitam a mesma coisa, elas podem consultar a mesma coisa, né? Então, nós criamos um mecanismo de consenso, que é uma plataforma, que executivos de ambas as empresas ali, eles entram nesse mecanismo e registram na blockchain, por exemplo, olha, esse mês foi produzido tanto, as variáveis técnicas são XYZ. Você concorda? Aí um deles cria uma medição e vai para o outro aprovar ou reprovar. E quando eles aprovam esse nível de consenso, fica tudo registrado na blockchain. Então, a gente está lastreando no tempo o estado da verdade das coisas, para não ter uma discussão depois. No futuro falar, eu não fiz, eu deixei de fazer, porque está tudo transparente ali no blockchain. E aqui, qual blockchain que você usa? Você tem o próprio blockchain ou você usa alguma blockchain já existente? Cara, nós acreditamos muito em blockchains públicas, por essa questão de auditabilidade e você não conseguir mudar um registro, né? O mais importante é isso. Existe, inclusive, um índice, tá, de imutabilidade das blockchains que chama coeficiente Nakamoto. A gente pode comentar sobre isso depois. Mas nós usamos a blockchain da Ethereum, majoritariamente. Tá? Quando são muitas transações, usamos blockchains mais cost efficient, né? Mas a gente prefere usar a blockchain classe A ali, que a gente entende que é a Ethereum. Legal. Muito legal esse exemplo. Eu quero saber se eu entendi ele bem, assim, né? Como se estivesse tirando uma foto da realidade que aconteceu ali naquele momento, naquelas operações, e fosse seguindo a vida para no final, quando fosse se realizar os cálculos daquele contrato, o pessoal falou assim, ó, a verdade, o que aconteceu no mundo foi isso aqui, né? Porque a blockchain, como se estivesse fotografando ali com os dois executivos, né? Cara, é exatamente isso. E aí, depois que eles entram num consenso, as variáveis todas são lançadas num smart contract, num contrato inteligente. E aí não é o Excel que faz conta mais. Ele faz a conta e ele cospe para as empresas, ou seja, é full blockchain, né? E o contrato cospe para as empresas o output, fala assim, olha, você tem que pagar tanto. Então, para ficar bem claro, é muito comum para a gente certificado de assinatura digital. Hoje, contratos digitais são comuns. Mas imagina que o contrato, cara, ele só cuida da relação quando ela começa ou quando ela acaba e tem uma rescisão, né? Nós estamos usando blockchain para conciliar o processo, que é o meio, é o dia a dia das empresas, entendeu? Então, todo dia, todo mês que tiver medição, pessoal, vamos registrar na blockchain, porque a gente diminui o risco da coisa azedar, tá? Ô, Antônio, quando é registrado na blockchain, você registra lá o metadado na blockchain, você consegue fazer a auditoria depois. A pessoa que for fazer a auditoria, ela consegue ver toda a transação ou só mesmo os contratos ali, as transações entre um ou outro? Ali, uma parte, pequena parte. Olha, perguntas muito boas. O nível tá bem alto. Estou gostando bastante disso. Vamos tocar num problema muito importante, que é a proteção de dados. Beleza? Porque, Certo. olha que paradoxo. Quando a gente fala registrar informações sensíveis numa rede pública e, ao mesmo tempo, você fala de segredo industrial, como é que essas coisas casam, né? Então, pessoal, nós registramos só referências criptográficas, que são os hashes. Nós registramos os hashes das informações dos documentos, que podem ser áudios, vídeos, textos, notas fiscais, contratos, anexos, etc. E aí, esses hashes, eles só diz respeito para os participantes que já têm esses documentos, tá? Em primeira instância.
Então, a gente não registra nenhuma informação crua. Ficou claro, Matheus? A gente só Sim, registra os hashes. sim. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais modelo técnico, porque muita gente vai perguntar, tenho certeza, como que uma blockchain funciona. Se você pudesse, de forma breve, explicar mais ou menos como funciona, porque eu sei que você tem uma parte, você sabe programar, para você ser mais fácil explicar a questão da programação. Mas para um afegão médio aqui que queira entender como uma blockchain funciona, você conseguiria explicar para a gente? Sim, mas só para balizar a nossa conversa. Você quer o modelo conceitual da blockchain no geral? Você quer essa questão de registros mais específica? Qual parte que você acha mais legal a gente falar sobre? Eu Eu fiquei acho na que, dúvida com esse exemplo, porque assim, eu fiquei pensando aqui, tentando imaginar como é que essa blockchain funciona. É, é como se fosse um sumário ali, esse hash. Se eles precisarem consultar, cada um tem seu livro ali, e o hash é só o sumário para aquele livro. Então, se eu tiver a fim de saber as informações de produção da empresa de aço, eu não vou saber, mesmo sabendo a carteira dela, nesse livro de razões, né? Só que aí, o que aconteceria caso nessa blockchain alguma não concordasse? Falar assim, poxa, não foi essa a produção, ou esses dados aí não estão certos. Quem que vai intermediar para não deixar a coisa sem justiça? Assim, realmente muito boas as perguntas, porque você já no espírito do mecanismo de consenso. Imaginem que quando nós temos duas partes, sempre pode haver um empate, concorda? Se uma fala azul e a outra fala vermelho, isso não vai chegar no verde sozinho, né? Se elas baterem um pé ali. Então, como que nós resolvemos isso? Primeira coisa, pessoal, eu já vou te responder, Matheus, mas sim, pegando essa parte aqui do Bruno. Pensem comigo, tecnologia, qualquer que seja, ela não resolve problema de natureza humana. Ok, mas, porém, você consegue criar uma estrutura de incentivo que resolve. Tá? Então, imagina que você tem duas verdades. Uma delas tem que estar errada. Pelo menos uma. As duas até podem estar erradas, né? Mas pelo menos uma das verdades tem que estar errada porque a verdade é única, matematicamente. Então, as pessoas não querem estarem erradas, né, dentro de uma blockchain, porque ninguém quer colocar uma informação falsa num repositório auditável, potencialmente eterno, para ser cobrado disso depois, né? Então, é uma tecnologia que ela incentiva muito um comportamento honesto de todas as partes. Só pelo fato, pessoal, da gente começar a registrar na blockchain, e vocês sabem que a gente poderia registrar qualquer coisa na blockchain, mas como tem uma contraparte validando a outra, e ninguém quer estar errado, né? Ou ser mal entendido, né, no futuro, as pessoas têm muito cuidado quando a gente fala que elas estão registrando informação na blockchain, para que a informação esteja certa e não deixar aquele processo cair na normose. Então, essa é a primeira barreira, a primeira barreira, assim, como é que eu posso dizer? Barreira não, né? É o primeiro benefício da blockchain em relação à verdade. Agora, mesmo assim, ambas as pessoas de boa fé podem achar que elas estão certas e o outro está errado. Aí, pessoal, a gente tem uma terceira figura, que é a figura do árbitro. E esse árbitro, ele é eleito pelas partes antes de um problema acontecer. Exemplo, pode ser uma dupla de executivos de hierarquia mais alta, pode ser uma consultoria externa, que vai ver todos aqueles anexos de evidência dentro daquele mecanismo de consenso e vai agir como se fosse um processo extrajudicial. Ele vai ver assim, pô, estou vendo as evidências aqui, esse lado está me convencendo melhor e tal, e toma uma decisão calibrada. E aí, imagina que é um cofre de 3 chaves, tá? Como se fosse uma multisig wallet, né? Só que 2 chaves são suficientes para atingir o consenso. Então, você pode ter um dos participantes e o árbitro chegando no consenso, ou você pode até ter os dois E essa participantes. terceira, ela é formada pela união das duas, né? A decisão das duas. É a decisão das duas ou um ente que ambas confiam, como se fosse uma corretora externa, uma consultoria externa com muita reputação, tá? E isso acaba gerando um conforto e um framework para a resolução de conflitos que é muito mais barato do que a alternativa tradicional, que é o sistema de justiça, que é caro e demora. Então, você está trazendo para a empresa eficiência o tempo todo.
usando blockchain. E, cara, ver blockchain gerando valor é a coisa que eu fico mais feliz. Porque, assim, provar que a tecnologia tem um valor para várias esferas da sociedade, isso é bem legal, entendeu? Eu Mas até. ficou claro? Ficou bastante claro. Bastante. Eu até queria perguntar para você se a tecnologia que você oferece hoje para as empresas é possível oferecer para os governos também, para um governo comunicar com o outro e fazer transação, acordo, enfim, usando a blockchain? Imagina se Cara, você pega políticos e cria um ambiente digital que estimula a honestidade, cara. Isso seria isso é polêmico, né, pessoal? Porque é possível, sim. Nossa, cara, para transações de comércio exterior entre governos ou entre empresas, assim, é uma, é uma luva, porque a pessoa, ou a entidade, ou o governo pode depositar no smart contract e a outra sabe que tem condição de pagamento, né? Porque está ali a demonstração, só que só vai ter acesso aos fundos, por exemplo, se o acordo for cumprido. Então, tem tanta aplicação de blockchain e contratos inteligentes para relações, né? E quanto mais distantes as relações, melhores ainda, porque tem menos confiança. Só que tem um pré-requisito muito grande, pessoal. Isso só serve para quem quer transparência, para quem quer. Assim, vocês acham que é brincadeira, mas a gente já teve clientes que nos falaram com palavras assim educadas, né? Mas a gente não quer esse nível de escrutínio nas nossas operações, não. A gente quer continuar na subjetividade para ter margens de negociação e blá blá blá. Então, transparência não é bom para qualquer um, pelo que eu estou entendendo na realidade complexa. Mas, na minha opinião, seria o melhor dos mundos. A gente precisa. Eu, assim, tenho uma. Isso é uma visão, tá? Isso é um delírio da minha parte, não acho que isso vai se concretizar. Mas blockchain é a ferramenta para que a classe política se torne obsoleta pela democracia direta. Por exemplo, todo mundo tem opção de decidir, de votar, né, para uma certa questão, e você pode provar, né, garantir que o seu voto vai ser respeitado utilizando a tecnologia blockchain, sem nenhum tipo de fraude, sem nenhum tipo de desvio. Então, para que ter um sistema, mais uma vez, é só uma utopia, não estou querendo mudar nada, não tenho essa ambição, mas para que ter um sistema tão complexo e ineficiente se hoje a gente já tem a fundamentação técnica para criar coisas mais eficientes quando o assunto é consenso? Porque política nada mais é do que um problema de consenso entre várias Exatamente. partes, né? Exatamente. Inclusive, eles fazem as coisas por politicagem, né? Não faz algo que realmente precisa, né? Um exemplo claro que pode ser aplicado essa tecnologia é quando o governo precisa fazer algum tipo de obra, né? Algum lugar e usa o contrato inteligente para executar a obra. E aí não tem gasto a mais, não tem nada além do que foi o combinado. Aí eu acho que daí diminuiria um pouco a corrupção, né? Eu achei Mas incrível ouvir assim, esses exemplos aí da blockchain trazendo um valor real de produtividade para a economia, né? Principalmente nesse contexto que a gente vê o brasileiro com a produtividade tão baixa, né? Parece uma ferramenta, assim, pode mudar o jogo do Brasil aí. Vejo muita gente pessimista, mas vendo uma empresa de materiais refratários aumentando sua eficiência com blockchain, me deixa mais bullish do que NFT, do que qualquer coisa assim, poxa. porque é a base da indústria, né? A base da sociedade, da economia. Sim. E se for uma atividade meramente especulativa, isso não me traz satisfação. Por exemplo, então eu tive que encontrar um ângulo para gerar valor com a tecnologia, valor real. Isso me traz satisfação pessoal. E é claro que é um processo lento, né? É muito lento de evangelismo, porque você chega para uma indústria dos executivos mais conservadores ali possíveis, né? Que são os produtores de aço, né? O Dale Carnegie do Brasil, por exemplo. E vamos colocar blockchain, o cara, o quê? Né? Que isso? Tá louco, cara? Você acha que quando essa primeira implementação dessas empresas com a tecnologia que a criptonomia oferece é o primeiro passo para que essas empresas adotem criptomoedas em geral, que deixem de usar a moeda fiduciária e comecem a ver Bitcoin, por exemplo, com outros olhos?
Matheus, bom questionamento e permita-me não ser tão otimista assim, porque eu acho que no Bitcoin, no caso do Bitcoin, não. Porque as empresas, elas veem muito valor, por exemplo, nas stablecoins. E aí é fácil de entender. Por quê? Imagina esse mecanismo de consenso que você tem que depositar uma grana e a grana só sai dali se as condições do acordo forem cumpridas. Isso é muito bom. E para você depositar alguma coisa num contrato, tem que ser um token que aquele contrato aceita, né? Por exemplo, no Ethereum, vamos pegar o RC20, é o padrão mais comum. E como o dinheiro vai ficar parado ali naquele contrato, claro que poderia ter algum nível de staking, alguma coisa mais sofisticada, mas imagina que durante a negociação aquele dinheiro fica parado. Aí a empresa não vai querer botar um Bitcoin ou um ativo de risco para conservar valor, uma vez que é um fluxo de caixa, né? Que ela tem para com contas a pagar ou a receber ali, aí ela vai preferir deixar em stable. Então eu acho sim que essa visão facilita a adoção de cripto, mas não das criptos que variam. A minha opinião é essa, e sim das stables. Agora, o que tem de executivo, Matheus, pessoa física, dentro dessas empresas que tem Bitcoin, que estão ligados e são pessoas assim com muita informação, nível alto, sabe? Falam muitas línguas, viajam, fazem negócio o tempo todo. Muita gente tem Bitcoin nessas organizações. Isso é interessante de ver a nível pessoal, sabe? Entendi. Sim. E você acha que quando o pessoal fala stablecoin, eles dão preferência para stablecoin descentralizada ou eles estão nesse nível de preferir descentralização ou ainda não? Olha, Matheus, eu acho que ainda não tem esse paladar para dar essa preferência ainda não. Entendi. Eu fico sonhando assim com o momento que a gente vai tirar o nosso lastro até de raciocínio mesmo das stablecoins, que todo pensamento é todo lastreado aqui. Eu sou brasileiro, eu penso no real, né? Às vezes eu tento ali olhar para o mundo com uma visão de dólar, mas imagine se a gente tirar esse lastro do nosso pensamento e começar a pensar, poxa, meu patrimônio está aumentando em Ethereum, em Bitcoin, ou mesmo a empresa olhando o fluxo de caixa nesses números, né? Cara, agora, o que eu vou falar agora é trágico, tá? Mas é como eu percebo a realidade. Eu acho que não é a inovação que vai popularizar essas moedas, mas é a ineficiência governamental. Vou dar um exemplo para vocês. A maior potência do mundo hoje está com problemas de inflação. Não é a primeira vez que os Estados Unidos têm problema de inflação, mas é o último recurso do panteão da defesa monetária fiduciária aos Estados Unidos, né? E aí a gente vê esse quantitative easing, vê impressão monetária, e ainda mais o Brasil, não estou querendo criticar a equipe monetária aqui do Brasil, mas a gente não tem uma moeda forte. E eu acho que é isso que vai popularizar as criptos, porque cripto hoje ainda é um ativo especulativo. Mas se você for olhar, os ciclos estão cada vez, por mais que caiu 50% agora do topo histórico, né? Porém, os ciclos estão cada vez com a volatilidade menor, o que é comum de um ativo que aumenta a capitalização de mercado. Então, assim, eu acho que a maior propaganda das criptos são os governos. É paradoxal, é trágico, mas, na minha opinião, é isso que acontece. Muito bom. É porque eu fico pensando aqui, quando eu falei para você sobre as stablecoins, um exemplo, stablecoin é uma moeda que tem lastro no dólar. E tem stablecoins de outros países também, que não lastro uma moeda fiduciária. Só que fica dependente ainda do governo, tem problemas com inflação. E se o dólar perder valor, né? A stablecoin também perderá valor. Então eu acredito muito na algumas moedas que são mais descentralizadas possíveis e inclusive os projetos novos que estão surgindo, que querem tornar o DeFi 2.0, quer fazer uma criptomoeda que não tenha lastro no dólar. Eu acho isso muito interessante, porque uma vez que você começa a estudar sobre economia, sobre criptomoedas em geral, você vai lá atrás, olha a história do dinheiro e você fala, cara, é insustentável o modelo que a gente viu. O sistema que tem hoje é um pouco insustentável. Como que é possível que alguém tenha tanto poder para imprimir dinheiro a hora que precisar? Então é preocupante isso. Cara, isso é preocupante mesmo. E, assim, uma vez eu li, eu não vou lembrar todos os efeitos agora,
mas tem no YouTube isso, os 27 efeitos deletérios da inflação, ou seja, os 27 problemas da inflação. E quando existe uma política monetária expansionista, quem se prejudica, quem é prejudicado mais, né, é quem mais tem necessidade daquela moeda ficar firme, né? Ou seja, toda aquela questão de efeito Cantillon, que o dinheiro vem mais quente para quem está relacionado, né, com o mercado financeiro primeiro, e depois quem está ali na economia real é quem perde poder de compra. Então, existe uma concepção muito diferente entre o que a gente acredita que um Estado está fazendo de bom para a sociedade e o que realmente é bom. Por exemplo, essa sua frase aí, se o dólar perder valor, né? A gente sabe que o dólar ele só tem a perder valor e ele só perdeu valor até agora e ele vai continuar perdendo. É questão de tempo, né? Então, as pessoas, eu acho que já muita gente vê cripto como um seguro institucional. Vocês têm essa visão também? Sim, sim, total. Faz muito sentido isso, porque tanto no âmbito de corporações quanto dos governos e a parte monetária, é um produto muito bom, o que a gente vê nas criptos, nas blockchains, que é uma eficiência gigantesca. E quando a gente tem vários outros produtos na realidade que são ineficientes, é isso, é o tempo mostrando como que cripto consegue suprir vários problemas ou como que cripto consegue suprir várias ineficiências organizacionais, que é um modelo artificial, né, assim, digital muito bem desenhado. E eu fico na dúvida, assim, sobre puxando aqui para outra coisa, sobre os setores, de assim, quais são os setores em que as criptos, que muita gente falou, o DeFi vai trazer as pessoas para o cripto, depois foram as NFTs, será que vai ser usar nas empresas que as pessoas vão perder o medo? O que seria isso, né? Na nossa visão do Bankless, ali, pessoal, a gente acredita que ninguém tem que ter o poder de decidir a política monetária, se decidir se vai imprimir mais dinheiro. A gente vê nos Estados Unidos, são 12 homens no Federal Reserve que decidem qual vai ser a taxa de juros, se vai subir juros ou não. A gente acredita que ninguém tem que ter esse poder. E o Bitcoin, foi o primeiro pioneiro, ele tem esse poder de ser muito descentralizado, que ninguém consegue alterar o supply, que ninguém consegue alterar a rede. Logo veio o Ethereum com essa monte de aplicativos e também extremamente descentralizado. Então a gente acredita muito na descentralização, que isso vai resolver o problema financeiro. É um novo sistema financeiro sendo criado, na nossa opinião. Eu vi uma frase boa que liga com isso, Guelph, que cripto não foi feito para te tornar rico, foi feito para te tornar livre. E acho que é um pouco desse ponto. Assim, eu não quero ficar romântico demais, porque a gente sabe que cripto tem seus problemas, certo? Sim, a gente sabe que assim, não é uma coisa divina nesse nível. Só que eu concordo demais com o que o Matheus falou, que é uma turma de economistas ali muito pequena, geralmente embasada em prêmio Nobel, grandes universidades, mas que estruturalmente fazem decisões que erram muitas vezes, né? E assim, que às vezes a gente tem que pensar que elas são impossíveis de serem certas, porque não são essas 12 pessoas que concentram informação sobre o mercado, né? A gente sabe do Hayek, por exemplo, que ele fala que a informação é difundida, né? E quando um pequeno grupo de pessoas toma decisão para todo o resto do mundo, eu acho que isso vai ser visto em muitas gerações, tá? Daqui a muito tempo, mas como um grande crime ético. Igual a gente aprendeu que, por exemplo, escravidão é um crime ético, tá? Testes, sei lá, de experimentos em humanos, isso é um crime ético. A gente está evoluindo como sociedade. E, no futuro, eu acredito que a gente vai ver centralização de decisão, onde o decisor não põe a pele em risco, mas ele afeta todas as outras pessoas, isso vai ser visto como um absurdo. Então, eu concordo com essa linha do Matheus. E, antes de puxar para os setores, eu acho que cripto já ajudou muito os bancos centrais a criarem projetos melhores para as moedas. Vou dar um exemplo. Essa semana, saiu o white paper
do Fed para para criptomoeda emitida pelo Banco Central americano, né? E isso não aconteceria se as criptos não existissem. A gente ia continuar no mesmo padrão acomodado de dólar sendo emitido à reveria, né? Agora, quando você tem uma criptomoeda, mesmo que seja centralizada, vocês concordam que é muito mais fácil de ver o supply dela e de ver quais são os holders daquela cripto, por exemplo? Porque, a não ser que seja uma estrutura completamente diferente de blockchain, mas já dá uma transparência melhorzinha para a moeda estatal. E isso, na minha visão, é concorrência monetária. É o Bitcoin que está puxando. Então, Exatamente. já tem uma evolução. Na minha visão aqui, só saindo um pouco off-topic aqui, mas eu acho que quando as pessoas entenderem melhor como a transparência do blockchain é essencial e essa moeda do governo, entenderem a questão de centralização, descentralização. Por exemplo, os Feds vão lançar essa moeda, o CBDC, e ela vai ser uma moeda centralizada, o blockchain dos Feds, dos Estados Unidos. Será que as pessoas vão preferir estar correndo esse risco de censura, de, sei lá, deles saberem tudo que você está fazendo, ao invés de usar uma blockchain descentralizada, que você consegue manter seu anonimato, consegue, e todo mundo vai aceitar Bitcoin. Eu acredito que todo mundo vai aceitar Bitcoin. Então vai chegar num ponto que a gente vai pesar na balança, tá? Eu prefiro pagar em Bitcoin, ou pagar em Ether, pagar em, sei lá, em DAI, ou eu prefiro pagar em CBDC? Qual vai ser melhor? Eu vejo muito por esse lado, questão de censura e questão tipo do governo poder ver tudo que está acontecendo, todas as suas transações, ser mais eficiente na coleta de imposto, tudo até aí tudo bem, mas eu acho que as pessoas ainda assim vão preferir usar moedas descentralizadas, enfim. Essa é a minha visão, só saindo um pouco off-topic. Cara, e fazendo uma previsão, eu concordo com a sua visão e eu acho que as pessoas vão começar a comparar CBDCs com criptos, porque vai ficar muito mais próximo, né? E nessa comparação, eu também acho que as pessoas vão preferir moedas menos centralizadas. E aí eu acho que os governos, para lutar, né? Porque todo organismo se protege, né? Tende a proteger a sua sobrevivência. Eu acho que vai ter uma onda de proibição no futuro. Tá? Eu não sei se ela vai ser bem sucedida ou não. Pode ser que não. Pode ser que popularmente as criptos já sejam tão conhecidas, né? Que seja impossível proibir. Mas eu acho que ainda vai existir essa época de tentativas de proibição, porque vai ser uma coisa tão assim ferrenha, entendeu? A comparação. Eu não vou querer ter um dinheiro centralizado, por exemplo, entende? Fica aí a previsão para o futuro, vamos ver Mas como você isso pensa que seria vai uma proibição ainda mais rigorosa do que poxa, a gente já teve centenas de tentativas de proibição e morte do Bitcoin, expulsa minerador. Você acha que essa previsão China seria de uma coisa mais proibindo. bruta? Cara, eu acho que como institucionalmente pode rolar um desespero, pode ter uma reação assim meio Explosiva. meio explosiva, meio reativa, que provavelmente não vai ser bem sucedida. Vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiu nem proibir o álcool e voltou atrás na época do Prohibition. E álcool é uma coisa física. Então, assim, mas eles tentaram. Então, eu acho que vai ter um backlash institucional ainda assim. Eu acho que a gente vai Ah, passar por interessante. um dos maiores sonhos aí de todo economista, que vai forçar com que as pessoas aprendam sobre sistema financeiro, sobre finanças em geral, né? Quando começar o governo soltar moeda, criptomoeda, e elas verem que tem outra opção, vão falar, tá, mas qual é a vantagem de um ou outro? Acho que vai forçar as pessoas a estudarem um pouco Eu vi finanças, um né? ponto interessante nessa parte da CBDCs, porque, assim, eu acompanho essa galera que tá mais por dentro do mundo cripto, e quando acontece alguma coisa na blockchain, cara, aparece um monte de gente profissional em explorar ali os dados da chain para encontrar, não sei, teve flash loan ali com o dinheiro de uma galera. Todo mundo cerca ali para entender pô, onde que aquele hacker jogou o dinheiro, o que ele fez. Então, assim, tem uma comunidade bem positiva nisso, em pessoas que entranham naquilo ali para descobrir onde é que está o dinheiro, o que aconteceu com as carteiras. Eu fico pensando, imagina se isso passa para os governos, né? As empresas teriam que ficar
mas, assim, pianinho, calma nas delas, porque eu só tinha pensado nesse ângulo de, poxa, eu vou abrir minha carteira do BR Coin aqui, já vai ter lá tirado o imposto de renda, velho. Não vou ter nem chance de fazer outra coisa com o dinheiro. Mas também tem essa parte dos governos, das empresas, que se for algo igual, vai tentar trazer uma transparência. Quanto mais clara as regras do jogo forem, melhor para quem está jogando. Existe prosperidade nisso. Quanto mais claras são as regras, tá? Isso é um fato econômico. E nessa linha aí que o Bruno comentou, é muito legal ver indivíduos se juntando para corrigir uma situação que está adversa ali, ou que é uma ameaça, né, dentro do mercado. E isso não era comum, né? Isso era uma responsabilidade do governo, né, antigamente. Agora você tem indivíduos ali juntando esforços para coibir crime, coibir fraudes. Isso é fantástico e isso, para mim, cara, eu acredito muito nisso, porque o último level do individualismo é quando você incorpora coisas do coletivismo na sua rotina individualista. Por exemplo, eu não vou deixar isso aqui na mão de terceiros, eu vou ajudar a cuidar desse ecossistema. Isso funciona, cara, porque aí você não precisa de um regulador o tempo todo, tentando, né, separar o joio do trigo ali. Então, eu acredito nisso também. Bacana. E você acha que se as pessoas adotarem as criptomoedas descentralizadas, justamente porque elas são trustless, permissionless, ou seja, você não precisa pedir permissão nem confiar em ninguém, e as pessoas tiverem uma maior adoção, o que você acha que pode acontecer assim com governos em geral? Você já disse que talvez vai ter um throwback ali, mas passando um pouco à frente, o que você acha que pode acontecer? Os estados ficarem menor, as pessoas saírem? O que você acha que pode acontecer com o sistema monetário, sistema econômico, assim, em geral? O Estado, do ponto de vista econômico, ele precisa de usuários para sustentarem o seu fluxo de caixa, né? E ele tem fontes de receita muito bem estabelecidas, né? Impostos, né? Emissão de moeda são as principais. Se tem menos pessoas, né, menos usuários usando a sua moeda, fica mais difícil de você imprimir mais, né, porque a inflação vai ser cada vez mais agressiva, vai ficar mais na cara, né? Então, isso é um problema para os estados, porque você precisa que a base, tanto que é crime, né, hoje em dia, eu acho que teve uma resolução do Banco Central, mas você não pode usar dólar. Eu não estou certo dessa afirmação, não, mas até um pouco tempo atrás ela era verdade. Mas você não pode usar dólar para comprar nada no território brasileiro e forçar que uma pessoa aceite o dólar, uma outra moeda de outro país, porque não é uma moeda de curso forçado, né? Então, existe uma lei que te obriga a usar uma moeda específica. E se fosse muito bom mesmo, não precisava de lei, né? Vamos dizer assim, se a gente tivesse concorrência monetária livre, né? Então, se as pessoas adotam outro padrão monetário, e eu acho que elas vão adotar se entenderem os benefícios, isso vai ser um problema para o Estado. Eu não sei qual é a consequência disso de futurologista, né? Mas é uma concorrência monetária. Bacana demais, concordo muito com esses pontos. Bom, então, para a gente chegar, estamos já chegando no final desse episódio, eu queria saber da sua opinião, qual é o futuro, o que você espera para a criptonomia daqui 5, 10 anos? Quando você fala criptonomia, você fala da empresa ou você fala da economia das criptos? Só para entender. Não, da empresa. Da empresa. Cara, E também você pode falar depois da economia das criptos, que eu fiquei Isso, até curioso agora. que vai para a segunda parte, né? Seria cripto um passo para frente, né? Por que a gente está mudando as coisas, né? Beleza. Cara, a empresa, sabe aquela coisa, alguém vai fazer? Eu espero que seja eu. Como eu disse, blockchain serve para resolver problemas de confiança, evitar fraudes e diminuir risco de transações. Então, eu acho que toda grande empresa, no futuro, igual a gente usa assinatura digital para contratos, a gente vai começar a usar blockchain para processos. Então, o que eu estou trabalhando para, né, e o meu sonho,
é que a criptonomia alcance essas empresas num tempo hábil, né? Porque a gente está num mercado, empreender no Brasil com tecnologia nova não é uma coisa fácil, acreditem se quiser, né? Mas, assim, o sonho é, em tempo hábil, a gente conseguir fornecer essa tecnologia para várias empresas de relevância e crescer nessa vertente, tá? De blockchain corporativo. Essa é a minha visão para a criptonomia. E para criptos em geral, cara, é claro que passou muito rápido, né? A gente está conversando sobre esse assunto, o tempo passa muito rápido, tem muita coisa para a gente falar sobre cripto em geral, mas eu acho que está na hora do amadurecimento começar em vários setores que o Bruno citou. Vou dar um exemplo, NFTs. Antigamente eram só imagens, certo? Aí agora NFTs já tem utilidade, já tem entradas em shows, entradas em comunidades, né? Agora tem o primeiro restaurante de NFT lá em Nova York, que você vai usar o NFT para ter acesso a algum tipo de bem físico, né? Que é a comida em si. Então, eu acho que NFT, cara, vai ser usado no futuro para coisas que têm uma infraestrutura muito burocrática hoje em dia. Por exemplo, patentes. Patentes são negócios que, para mim, serão NFTs no futuro, sem sombra de dúvida. Todo esse sistema de royalties, por exemplo, de eu ter uma patente, você comprou uma patente de mim, aí você vai me pagar royalties, isso já está implementado hoje em dia na OpenSea com Profile Pictures, né? Com Bored Ape. Então, assim, Bored Ape. E imagina, pessoal, quando a gente tiver coisas mais sérias que viraram NFTs. Então, eu acredito que as tecnologias vão ser absorvidas em cada vez coisas mais maduras e mais relevantes. Essa é a minha visão otimista do mercado. É interessante, muito legal, até porque estou passando por um problema que eu fiquei pensando que a solução é cripto direto. Aqui no Brasil a gente tem o Conect SUS, que você valida ali que você tomou as 2 doses. Eu tomei as 2 doses, só que ele disse que eu tomei só uma. Como Puts. é que eu vou discutir com o Conect SUS? Aí eu fui até o posto, falei, ó, tomei as 2 doses, tá aqui. A mulher pegou assim aquele papelzinho, não é nem um pouco confiável também, poxa, é um papel. Ficou me olhando com aquela cara assim, tipo, "Ó, você tá parecendo um antivacina aqui". E, poxa, isso acontece com currículo, com imóveis, né? Uso capião aí. E esse mundo de certificados pode todo virar NFT. Você ganha um POAP ali do Zé Gotinha, alguma coisa assim, né? Cara, vacina pode ser um NFT, né? Porque é único, né? Cada dose é única. Esperamos, né? Que não seja uma coisa em série, seja infinito, né? Seja fungível. Tem que ser único. Hoje, qual é a blockchain que você mais dá ênfase, assim? A Bitcoin ou a Ethereum? Cara, eu sou um criptoconservador, tá? Então, eu acredito muito nas coisas que já estão aí mais tempo, porque eu não consigo acompanhar o mercado todo, tá? Eu acho que ninguém consegue, né? E, então, eu estou botando muita fé no Bitcoin e Ethereum, e eu estou ouvindo há muito tempo que a capacidade do Bitcoin da rede vai aumentar e as transações vão ficar mais baratas. Eu não sei se isso é promessa de campanha, porque já tem muitos anos, né? Mas eu acho que o número de blockchain que fazem as mesmas coisas vão ser reduzidos, será reduzido, porque é um tipo de jogo que a gente chama de o vencedor leva tudo. Exemplo, se você tem uma blockchain muito confiável para transações, aquela blockchain tende a absorver o mercado, entende? Aí você vai ter uma outra blockchain muito confiável para reserva de valor. Então, eu acho que no bear market isso acontece muito. Cada proposta de valor única absorve capital das propostas de valores que só estão ali como satélites, que são muitas vezes shitcoins, né? Sim. Você Interessante. tem alguma opinião sobre Cardano, por exemplo? Alegria Me do abstenho Bruno. dessa pergunta. O Não, pessoal pega no meu pé, cara. é porque Eu vou me abster sobre Cardano. É porque a gente brinca com o Bruno, porque ele acompanha bastante o mercado ali, e a gente fala que Cardano está mais parecido com uma stablecoin do que um projeto. Mas assim, desejamos maior sucesso, mas igual você falou, a gente está com as mais descentralizadas que já tá no mercado há bastante tempo. Você já pensou na hipótese de você implementar os seus contratos inteligentes numa camada 2 do Ethereum?
numa Layer 2 e ter a execução na camada 2 e o consenso na camada 1 para você ter a mesma segurança e garantia ali que aquilo vai dar certo? Cara, excelente pergunta. Já pensei e eu acho que é o caminho a ser seguido. É uma questão de evolução tecnológica e isso faz todo sentido, tá? Dependendo do tamanho que a empresa ficar, talvez faça até sentido fazer o próprio roll-up, mas aí você vai precisar de bastante devs, e, enfim, mas é uma hipótese também bacana. Sim. Interessante. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu já perguntei, né, se você prefere Bitcoin ou Ethereum. Você falou que os dois, então nem vou fazer essa pergunta aí para você, mas estamos aí. Cara, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito insight, assim, muito bacana mesmo. Eu acredito que a gente vai precisar de mais uns 2 episódios aí para a gente falar mais coisas sobre criptomoedas, sobre blockchain em si. Mas eu queria agradecer bastante sua presença aqui. Pessoal, eu que agradeço. Isso aqui para mim é um esporte. Sempre Beleza, excelente os bate-papos. antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer para o pessoal. Tudo que a gente falou aqui, pessoal, nada é recomendação de investimentos. Nós acreditamos nas criptomoedas, mas lembre-se que a gente está indo para o caminho desconhecido, para o mundo desconhecido. Então, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda são considerados ativos de risco. Por favor, façam suas próprias pesquisas, tá bom? E É isso outra aí. coisa que é legal comentar, tudo que é generoso demais nesse mercado, para mim, é uma coisa que você deve se afastar. Por exemplo, coisas que prometem coisas demais, tá? Eu tenho uma birra com isso, porque se a rentabilidade é muito alta, por que aquele grupo de pessoas não estão ganhando aquela rentabilidade sozinho e estão contando para o mundo, né? Então, Sim. Sim. isso aí, assim, É não é muita gente por aí Não falando caiam isso. na tentação dessas pirâmides aí. recomendação de investimento e não invistam em nada que prometam coisas demais ou rentabilidade, blá, blá, blá. Isso aí E uma, é uma furada. e uma coisa importante que todo economista fala, nunca invista mais do que você está disposto a perder. Não vai colocar seu dinheiro lá da sua casa, seu carro, nada. Invista o que você pode realmente investir. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Antônio. Show. E até a próxima. Mas Vou